Olá, agora eu vou ensinar para vocês a fazer o medalhão com risoto de cogumelo, mix de cogumelo. Então, para fazer o medalhão, eu vou precisar de 130 gramas de risoto, que o meu já está pré-cozido, 40 ml de vinho do Porto, 40 ml de vinho tinto, um medalhão de 200 gramas, tomilho, alecrim, sal, manteiga, salsinha picada, uva, alho, farinha de trigo, pimenta do reino moída, sal, um mix de cogumelos, que aqui tem cogumelos Paris já fatiado, cogumelos shiitake e os shimeji separados. Então esse é muito fácil de fazer. Corta os cogumelos, separa o shimeji e deixa reservado. Parmesão, 30 gramas de parmesão, 20 gramas de cebola roxa e 20 gramas de cenoura. A cenoura fatiada. Vou fazer uma redução de vinho tinto, vou colocar misturar os dois vinhos, o tinto e o do Porto. Acrescentar a cenoura, a cebola e o tomilho. Vou misturar e vou levar para o forno baixo para reduzir. Então, eu vou deixar ele aqui reduzindo. Por eu ter aqui por eu ter pouca quantidade, eu vou deixar ele reduzir por uns 10 minutos em fogo baixo, só para aderir o aroma da cenoura, da cebola e do tomilho no aroma e o sabor, né, no vinho. Mas passou o tempo da redução, eu vou tirar o excesso tirar toda a cenoura, a cebola. E vou deixar ele reservado aqui para finalizar. Para essa quantidade, vou colocar uma ponta da colher de sopa, só o suficiente para dar uma ajustada na textura. Vou mexer bem. E vou reservar ele. Quando eu reservar ele, ele vai ficar com uma textura mais dura, depois que ele esfriar. E aí eu posso dar corpo pro molho. Como agora eu vou dar uma reduzida no meu vinho, vou colocar meu rolo aqui, só um pratinho para dar textura. Aí eu vou deixando ele reduzindo aqui, vou misturando, tem que fazer para dar a textura que eu quero. Então ele perceba que ele já reduziu na textura que eu quero. Vou mexer bem para tirar o empelotado se tiver, não pode ter empelotado, se caso empelotar, é ideal passar na peneira para tirar o aspecto de empelotado. Esse ponto que eu quero para poder riscar no prato. Também, se ele aparecer grumzinho, é só deixar aquecer mais, só tomar cuidado para não reduzir, então, senão no final você não vai ter vinho para poder fazer a finalização do prato. Pronto, vou deixar reservado. Então agora eu vou temperar o filé mignon, no medalhão. Eu vou cortar esse filé mignon no meio, ajeito ele para ele ficar redondinho e vou cortar ele no meio em partes iguais. Mantendo o formato dele de medalhão mesmo. É muito importante manter o formato. Vou passar o azeite. Pimenta do reino. Sal.
Tempero pimenta do reino, azeite e sal, mantenho o formato. E vou levar ele pra frigideira. Frigideira, no caso eu vou fazer ele selado. No restaurante a gente leva ele por chai broiler e faz ele de acordo com o ponto pedido do cliente. Nesse caso aqui eu vou fazer ele na frigideira e vou deixar ele 1 minuto de cada lado. Colocar o azeite, esperar a minha frigideira aquecer. Aqui eu vou fazer o filé mignon com 1 minuto, só para selar ele, selar todo dos 4 lados. Nos restaurantes vocês vão fazer de acordo com o tempo dos pontos que o cliente pediu. Vou colocar ele aqui. Então agora eu vou mostrar para vocês como fazer o roux. Colocar a manteiga na frigideira para poder dar uma consistência para o molho de vinho. Vou deixar a manteiga derreter. E agora, depois de 1 minuto, eu selei. Eu vou virar no filé mignon. Eu já deixei 1 minuto de cada lado, selei os lados e as laterais, né? No chai broiler vai ficar com aquelas marcas bonitas, então vou fazer aquele processo de crosta, que é uma caramelização em cima do filé mignon. Quando eu ponho um fogo muito alto, a proteína da carne desnatura, libera o açúcar que dá aquela crocância, aquela cara marronzinha de que parece que foi dourado. Parece não, que foi bem dourado, né? Então agora eu vou preparar o risoto, vou colocar quantidade de azeite para puxar o mix de cogumelos. Vou colocar o mix de cogumelos, aqui tem 30 gramas de mix de cogumelos. Coloco em seguida, coloco a pitada de água. Vou diminuir meu fogo que está muito alto. E vou deixar o cogumelo saltear. Ele murchar e liberar o aroma. Vou colocar sal, pimenta do reino, misturo bem. Agora que ele deu essa murchada, né, já salteou bem, já liberou a água, eu vou acrescentar o arroz que já está pré-cozido, né, o arroz de risoto, 130 gramas. Misturar bem e deixar ele se misturar com o mix de cogumelos. Então, vou deixar ele parado. Aí aqui eu tenho 120 ml de caldo de fundo de legumes. Eu vou acrescentar metade. Deixa eu levantar a fervura. Aumente um pouco mais meu fogo. Como o meu risoto está pré-cozido, eu posso aumentar mais o meu fogo para não cozinhar muito rápido os grãos dele. E aí eu consigo manter ele ao dente. É importante começar a levantar essa fervura e perceber que o caldo já começa a engrossar. Acrescentar o restante do fundo. E vou deixar essa água secar. Esse fundo de legumes secar. Então, já reduzi o fundo de legumes. Perceba que eu tenho um caldinho aqui. Aí eu vou finalizar ele. Vou tirar do fogo. Vou acrescentar o parmesão.
tá misturando bem, até dissolver todo o parmesão. E aqui ele tá, se eu fosse usar ele para uma produção, o ponto dele está bom. Mas eu vou finalizar ele com a manteiga e vou deixar ele descansando para na hora da montagem do prato ele não desmontar, não escorrer tanto e ficar feio o prato. Eu vou colocar aqui equivalente a uma colher de sopa de manteiga. Perceba que quando eu ponho a manteiga a textura dele dá uma amolecida, né? Vou colocar a salsinha para finalizar. Agora eu vou passar para a Marcela fazer a apresentação e a finalização do prato. Obrigada, Jace. Primeiro a gente vai colocar o risoto no prato. É importante que esse risoto ele esteja num ponto que ele não escorra. Então ele tem que estar cremoso, brilhante, mas ele não pode escorrer no prato. Então ele tem que manter o local onde você vai dispor ele. A gente vai colocar ele uma colherada por cima da outra, para que ele tenha altura. O medalhão, como a gente sabe, ele solta bastante sangue quando ele está descansando. O ideal é que a gente faça o medalhão e que logo após a gente deixe ele descansar um minuto para esse suco da carne que vai sair, que ele se acumule e a gente retire ele todo de uma vez. Então a gente vai pegar um guardanapo ou um lenço de papel e vai apertar ele bem para esse suco não escorrer no prato, para ele não se misturar com a redução de vinho e para não dar um aspecto de sujo no prato. A gente vai tirar bem esse sangue, ó, tá vendo? Sai bastante suco da carne. E após a gente tirar esse suco, a gente vai dispor os medalhões um ao lado do outro, tocando o risoto, e vai repetir o processo com o próximo. É importante também que ele mantenha o formato redondo. Então a gente nunca pode mandar o medalhão pro prato sem ele estar nesse formato redondinho. É importante manter esse padrão. E a gente vai colocar um por cima do outro. Logo após, a gente vai pegar a redução de vinho e vai circular o prato em movimentos contínuos. Após esse processo, a gente vai pegar um pouquinho de manteiga derretida para dar brilho nesse medalhão.
Para finalizar, a gente vai pegar um raminho de alecrim, tirar um pouquinho das folhinhas de baixo e colocar ele entre o medalhão e o risoto. Esse é o nosso risoto de cogumelos com o medalhão. Então esse é o medalhão com o risoto de mix de cogumelos. E em relação às considerações da Anvisa, a carne ela deve ser armazenada em temperatura de até 4 graus por no máximo 3 dias, desde que estejam bem embaladas, bem fechadas e separadas de outros tipos de alimentos, como peixe, frango ou qualquer outra coisa. Então elas devem estar bem separadas. O arroz, após o cozimento, a gente pode fazer o pré-preparo, como eu usei aqui, pré-cozido. E depois de pré-cozido, eu posso manter ele na geladeira também até 4 graus por, no máximo, 3 dias. Os cogumelos, o ideal é que ele seja de uso diário, porque além de mudar na aparência, na textura, dependendo da temperatura que ele está ou da forma que você manipula, ele é um alimento altamente tóxico. Então, quanto menos manipulado e menos tempo armazenado, mais seguro esse alimento se torna. E após seguir essas considerações, o prato está pronto para servir para o cliente.